Olá, futuros cabos da Polícia Militar. Estamos de volta com mais uma videoaula, nesse caso aqui para a nossa revisão. Teremos uma breve revisão, essa revisão ela não vai abranger todo o conteúdo, até porque a apostila é extensa e o conteúdo ele já está tratado ali nas videoaulas de cada capítulo, tá certo? Então essa revisão vai trazer apenas a parte principal do nosso conteúdo. E é importante dizer que não significa, né, que outros assuntos que não sejam tratados nessa revisão não vão cair, tá ok? Então estudem toda a apostila. Senhores, é importante no nosso estudo a gente ter a compreensão de que a ética ela surge através da busca de respostas aos conflitos básicos do ser humano, tá ok? Então nos primórdios ali, no surgimento da ética, ela se dá para uma reflexão sobre a conduta moral. A necessidade de compreender o comportamento humano, o comportamento moral, faz com que se crie esse ramo da filosofia que é a ética, certo? Então a gente precisa ter em mente sempre que a moral ela é anterior à ética. E por que isso? Porque a moral, nós estamos falando dos atos humanos, dos comportamentos, quando a gente se refere à moral. A gente se refere aos comportamentos, aos atos humanos. Então, naturalmente, eles serão anteriores à racionalização desses atos. Os atos eles vão existir e a ética, que é a racionalização, a reflexão sobre esses atos, surge depois para poder responder esses conflitos básicos do ser humano. Por esse motivo que a ética é considerada a teoria que estuda a moral. Tenham em mente essa questão, ok? Quando a gente fala de cidadania, e aqui no primeiro capítulo, nós temos vários conceitos, eu não vou tratar de todos os conceitos, como eu falei, essa revisão ela vem apenas para reforçar alguns conteúdos que são mais importantes. Tá? Então, quando a gente fala de cidadania, lembrem sempre, a cidadania ela estará relacionada à organização política e social descrita na Carta Magna de um país, na Constituição. Então, não há que se falar em cidadania sem essa definição através da Carta Magna. Tá? Então, cada país vai definir através das leis, da Carta Magna os requisitos básicos para considerar um indivíduo cidadão daquele país. No caso do Brasil, nós temos a nossa Constituição, que vai definir direitos e deveres, e os indivíduos que se encaixam ali naqueles direitos e deveres, eles serão considerados cidadãos. Tá ok? Então tenham em mente essa questão. Na cidadania, sempre estará relacionada à Carta Magna, à Constituição, para definição do que é um cidadão e o que não seria um cidadão. Quando a gente fala de ética, e tratando da nossa disciplina, a gente vai focar na questão da ética profissional. Para o policial militar, a ética profissional ela tem uma importância primordial. Por isso mesmo que os códigos de ética profissional eles servem para regular a conduta do indivíduo de determinada profissão. Então, quando a gente fala do policial militar, a gente está falando que o código de ética policial militar ele vai servir para demonstrar ali, expressar qual é a conduta adequada àquele policial e quais são as consequências das condutas consideradas inadequadas. No nosso caso específico, a gente tem dois códigos de ética que podem ser considerados assim, que se destacam, que é o Estatuto da Polícia Militar e o Regulamento Disciplinar. Ok? Então, lembrem, Estatuto e RDPM são considerados códigos de ética policial militar, códigos de ética profissional da nossa polícia. Ok? Então, ao policial militar, é importante salientar isso aí, não cabe escolher qual preceito ético será seguido ou não. Assim como nós, enquanto profissionais de segurança pública, não podemos escolher qual lei nós vamos seguir, da mesma forma o preceito ético. Caberá ao policial militar, em caráter obrigatório, seguir todo o ordenamento jurídico. Você não pode escolher qual a lei, qual o regulamento que você vai
seguir e qual regulamento você vai ignorar. Não, há um caráter obrigatório, você deve obediência às leis e aos regulamentos. A conduta inadequada sempre gera para a corporação consequências graves, consequências negativas, e naturalmente também vão gerar consequências negativas ao policial, né, que tiver essa conduta inadequada, considerada inadequada. E onde estará descrita essa conduta inadequada? Quando a gente fala de ética, estará nos nossos códigos de ética, né? No caso mais específico, podemos citar como exemplo o nosso RDPM, que vai definir condutas inadequadas, né, dando nome a elas de transgressões disciplinares. Elas vão estar dispostas no artigo 15, 16 e 17, né, algumas condutas lá que você vai poder observar, né, divididas em grau de gravidade, né, sendo leve, média e grave, ok? Nesse sentido. O policial, é importante que os senhores tenham isso em mente, ele é o defensor dos direitos individuais. E como defensor dos direitos individuais, naturalmente ele precisa seguir integralmente todo o ordenamento jurídico. Como eu disse anteriormente, ele não escolhe qual lei, qual norma ele vai seguir e qual ele vai ignorar. Ele, o policial militar, tem, né, uma importância ainda maior em seguir as leis integralmente. Então é importante que tenham em mente essa questão. Ao policial militar não cabe escolher qual lei ele vai seguir. E os códigos de ética, eles vão existir justamente para garantir que essa conduta do policial, né, será balizada, será guiada pelos princípios legais. Ao policial que nega a ética, ou seja, aquele que decide, né, pela conduta inadequada, vão ser aplicadas ali as sanções previstas nos regulamentos, nas leis e por aí vai, certo? Então, não caberá ao policial, né, enquanto agente público, agente de segurança pública, certo? Escolher qual regulamento, qual norma ele vai seguir. Deverá seguir integralmente todas as leis, certo? No capítulo 2 da nossa apostila, a gente trata do assunto da ética cidadã e da ética corporativa. A ética cidadã, né, como os senhores puderam observar na nossa videoaula e também na apostila, né, será considerada aquela ética ideal, vamos dizer assim, onde há o respeito aos preceitos éticos de fato, né? Então é seguido, né, os regulamentos, as leis, né, e a conduta adequada. Já na ética corporativa, quando se fala em ética corporativa, lembrem sempre de corporativismo. É o corporativismo que surge, né, como conceito negativo, né, onde um determinado grupo ali profissional, né, passa a acobertar condutas inadequadas, né, se junta para poder blindar determinadas condutas inadequadas. Então a ética corporativa ela sempre vai ser negativa para uma corporação. Já a ética cidadã é aquela ética ideal, é aquela ética que é buscada pela sociedade. Nós temos também, né, uma diferença entre a ética pessoal e a ética profissional. A ética pessoal, senhores, como já está dizendo, é aquela ética individual. Cada um de nós temos, né, conhecimento, nós temos entendimento sobre as condutas que são adequadas e são inadequadas. Por vezes pode acontecer dessas condutas elas divergirem da ética profissional. Então você acredita que determinada conduta é adequada, porém no seu código de ética profissional podem estar citados ali, né, que aquela conduta é na verdade inadequada. Quando o policial militar se depara com esse dilema, né, de um conflito entre a sua ética pessoal e a ética profissional, será necessária uma adequação à ética profissional, certo? Lembrando que é a ética profissional que vai regular a conduta do policial, certo? Então, se essa adequação não ocorrer,
esse policial militar ele estará, né, será sancionado, se ele decidir de forma diferente da ética profissional, ele estará passível aí de ser sancionado da forma regulamentar prevista, certo? Quando a gente fala em Código de Ética Profissional, na Polícia Militar de Rondônia, né, nós temos o Estatuto e o RDPM, né, como dois exemplos aí básicos de códigos de ética policial militar. Isso porque eles vão definir quais são as condutas adequadas e quais são as condutas inadequadas, regulando também, entre outros detalhes, né, as sanções que são previstas para cada tipo de conduta inadequada. Senhores, encerramos a nossa revisão. Como eu disse aos senhores, é uma revisão muito breve, né, trata apenas aqueles assuntos, né, mais relevantes da nossa disciplina. Não significa dizer que os outros assuntos que não foram tratados não sejam importantes. E reitero aos senhores, toda a nossa apostila será cobrada na avaliação, então estudem toda a apostila. Por exemplo, é importante aos senhores saber o conceito, certo, de cada assunto ali tratado no capítulo 1, com certeza, você precisa saber, né, conceituar ética, moral, valores, cultura. É importante aos senhores saber os valores policiais militares que são descritos no Estatuto, com certeza. Saber também, né, os preceitos éticos descritos também no Estatuto, quais são os preceitos éticos, certamente. Tá ok? Então, peço aos senhores que estudem, assistam às videoaulas, tenham atenção nessa questão para que possam realizar uma boa prova no domingo. Desejo a todos sucesso, que essa fase dos senhores que se encerra no domingo, seja vencida aí por cada um dos senhores, certo? Bons estudos, forte abraço.